Olá, meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal. Você que está nos conhecendo hoje, é um prazer te receber aqui em nosso canal, este canal que tem sido bênção para muitas pessoas. Eu quero cumprimentar a todos vocês com a santa, gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Com alegria, chegamos à lição de número 11 da revista Lições Bíblicas da CPAD, quando estaremos estudando sobre compromissados com a evangelização. Estamos neste primeiro trimestre de 2021 estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Tem sido lições, e sempre repetimos isso aqui porque é verdade, que tem nos despertado para a busca do poder, da graça do Senhor, para uma maior comunhão com Deus, para uma busca maior do poder de Deus para nossas vidas e para aqueles que porventura ainda não receberam o batismo no Espírito Santo, ainda não têm a experiência pentecostal. Este trimestre tem nos despertado para isso, que é a marca registrada das igrejas da Assembleia de Deus, a igreja que nós pertencemos. Então, meu querido irmão, você que ainda não assistiu nenhuma das nossas aulas, você tem a oportunidade de assistir as aulas que estão no nosso canal e assim você possa tomar conhecimento deste assunto que tem sido desenvolvido durante todos estes meses e que se encerrará no final de março. E é uma grande alegria chegar aqui à lição de número 11, conservando aqui a nossa rotina, conservando aqui o nosso compromisso com você de trazer sempre essas lições toda segunda-feira, para que você possa ter toda a semana para estudar e se preparar para lecionar você, meu querido professor, e para estar sempre afinado com a lição, você, meu querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Antes de prosseguir, eu quero primeiro pedir a você que porventura não é inscrito no nosso canal, que faça a sua inscrição, ative o sininho para receber as notificações e que você deixe o seu like, deixe um comentário, fique bem à vontade para escrever aquilo que você achar da nossa aula, que nós teremos o prazer em te responder com muita alegria. Prosseguindo então, vamos para a nossa oração inicial, para que Deus possa nos abençoar maravilhosamente durante a exposição desta aula. Pai querido e amado, te louvamos mais uma vez pela oportunidade rica que temos de aqui, através deste canal, transmitir a teus filhos este ensino sagrado. Que o teu Espírito venha nos inspirar, nos direcionar a que os queremos falar, Senhor, para que em nenhum momento, Senhor, desviemos da verdade da tua palavra. Assim venha ser conosco, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então, irmãos, à nossa lição, vamos estudar esta lição tão preciosa que fala sobre um assunto que mexe conosco, o assunto da evangelização. O nosso texto áureo encontra-se na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, o capítulo 1, versículo 16, que diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A nossa verdade prática diz o seguinte: a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. Temos esta responsabilidade. A igreja tem esta missão, que é a sua principal missão. Quando a igreja se perde fazendo outras coisas que não é evangelização, ela sai do seu propósito. Mas o nosso propósito principal é cumprir o ide de Jesus. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vamos então para a leitura bíblica em classe, que encontra-se no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 14 a 20, que diz assim: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum.
e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Vamos então para o objetivo geral da nossa lição. O que se pretende chegar no final dessa lição? Qual é o objetivo dessa lição? Conscientizar a respeito do compromisso com a evangelização. Nós não podemos fugir da nossa principal missão, que é ganhar almas para Cristo, seja no local, ou seja, de modo transcultural, ou seja, em Jerusalém, mas também em Judéia, Samaria e até aos confins da terra, como diz a palavra do Senhor. Vamos prosseguir e vamos para os objetivos específicos da nossa lição. Primeiro, mostrar a evangelização como prioridade dos pentecostais. Segundo, enfatizar que Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Cristo morreu por todos. Terceiro e último, argumentar que o Novo Testamento destaca a obra missionária na esfera local e transcultural. Prosseguindo, na parte que trata da interação com o professor, essa palavra que vem antes da introdução, que acaba sendo também uma introdução da lição, nos desperta para o assunto que será estudado, temos o seguinte: a evangelização sempre foi e é prioridade no movimento pentecostal. Irmãos, desde o início do movimento pentecostal, a evangelização sempre foi a prioridade das igrejas Assembleia de Deus no Brasil. A razão para isso é que os pentecostais veem, aí nós fizemos uma pequena modificação no texto, veem o batismo no Espírito Santo como uma capacitação para testemunhar a Cristo. Os pentecostais também têm em mente que todas as pessoas podem e devem ter acesso a esse testemunho, pois Jesus, o nosso Senhor, morreu para salvá-las. E aí eu acrescento o seguinte: esta é uma tarefa urgente e precisa ser realizada em todo o mundo para alcançar a toda criatura. Então, irmãos, a evangelização é algo que deve ser feito agora, nesse instante. Às vezes nós protelamos, falamos que não podemos evangelizar, que não temos capacidade para tal, mas se nós observarmos na Bíblia, nós vamos ver, por exemplo, a mulher samaritana, que tão logo teve um encontro com Jesus, foi na cidade e disse para aqueles cidadãos: vinde e vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Ou seja, ela já deu testemunho de Cristo assim que ela recebeu a poderosa salvação em Jesus Cristo. Assim também nós precisamos testemunhar do Senhor Jesus Cristo, das coisas que Ele tem feito em nossa vida, para que outras vidas também tenham acesso à salvação e todas as bênçãos que são advindas da salvação. Eu sempre lembro de um versículo que é Hebreus 6, versículo 9, que diz: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. Além da salvação que recebemos, há coisas que acompanham a salvação, que é a cura divina, o batismo no Espírito Santo, a renovação espiritual, a capacitação que vem do Espírito Santo para realizarmos ainda com ousadia, mais ainda a sua obra. Enfim, há coisas que acompanham a salvação, que são bênçãos de Deus para aqueles que são salvos. Prosseguindo, vamos para a nossa introdução. A igreja é a única, eu destaco essa palavra, única, é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor Jesus Cristo para levar a mensagem do Evangelho a um mundo que perece por causa do pecado. Irmãos, Deus não vai contar com outra instituição aqui na terra a não ser a igreja. Somos nós que temos essa responsabilidade. Nem aos anjos foi dada esta missão. Não, essa missão é nossa, essa responsabilidade é nossa. Somos a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do Evangelho a todo mundo, ao mundo que perece por causa do pecado, diz aí a nossa revista. Com isso, nós estamos dando
continuidade. Destaca essa palavra, irmão, continuidade. Porque nós estamos dando continuidade àquilo que o Senhor Jesus Cristo começou, diz a nossa revista. Então, quando ele esteve aqui na terra, ele ensinou, ele pregou e curou. É nossa responsabilidade dar continuidade ao trabalho do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Por isso que em Efésios 4, versículo 11, diz que ele escolheu o ministério. Ele escolheu homens para serem evangelistas, profetas, doutores, apóstolos, para poderem dar continuidade, pastores, para darem continuidade a esta obra tão importante que é a obra de evangelização, de conquista de vidas. Que Deus possa continuar nos capacitando para tal. E que as vidas possam ser despertadas, possam ser renovadas, possam ser transformadas através do nosso testemunho e através da nossa pregação. Prosseguindo, vamos para o primeiro tópico da nossa lição, que trata sobre a evangelização como prioridade, como coisa principal. A nossa revista diz assim: o evangelho é uma questão de vida ou morte. É algo muito sério que está sobre nossos ombros. É algo muito sério que está à nossa mão para fazer. Que está na nossa mão para fazermos é a definição da vida eterna das pessoas. Evangelho é uma questão de vida ou morte, ou seja, vida para os que recebem a Jesus como seu Salvador e morte para os que o rejeitam. Então está sob a nossa responsabilidade mostrar o caminho da verdade, mostrar às pessoas que há salvação, que há solução para o problema principal, que é o problema do pecado. E aí surge uma palavra que precisa ser bem explicada: evangelho, que é o item primeiro do nosso primeiro tópico. O que é evangelho? A nossa revista traz essa definição e nós conhecemos, talvez você também já conheça, que evangelion ou evangelho quer dizer boas novas, boas notícias, notícias alvissareiras. Era muito comum se usar esta expressão quando vinha aquele porta-voz anunciando uma vitória conquistada na guerra. Então ele trazia uma notícia esperada. O povo estava lá ansioso para saber se obtiveram ou não vitória na guerra, os seus guerreiros tiveram vitória ou não na guerra. Então, de repente, vinha aquele mensageiro com uma palavra e dizia: fomos vencedores. E esta notícia era uma notícia alvissareira, era uma notícia esperada. O evangelho, então, é uma notícia que deve ser propagada para as pessoas que não conhecem o Senhor Jesus Cristo, dizer que há salvação, dizer que há solução, dizer que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio a este mundo para nos dar a poderosa salvação. A nossa revista diz o seguinte: é a mensagem de Cristo que salva o pecador. João 3,16 é considerado o texto áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diz mais na nossa revista: é o meio que Deus usa para a salvação de todo aquele que crê, como lemos no nosso texto áureo. Só por meio do evangelho é que o ser humano conhece a salvação na pessoa de Jesus. Prosseguindo, já indo para o item número 2 do nosso primeiro tópico: o único Salvador do mundo é o Senhor Jesus Cristo. O evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, da salvação e do perdão dos pecados na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É o evangelho da graça de Deus. As Escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores. Romanos 3,23 está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos estão destituídos ou fora da presença do amor de Deus. Todos estão fora da glória do Senhor e precisam retornar. E esse retorno se dá através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aí diz a nossa revista: todos os seres humanos são pecadores e precisam se reconciliar com Deus. Não existe um meio de salvação sem Jesus. Atos capítulo 4, versículo 12 diz: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens
pelo qual devamos ser salvos. Então, nós precisamos anunciar Jesus, que é o único meio de salvação para a humanidade perdida. Ele mesmo disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. E também afirmou: o campo é o mundo. Ora, se ninguém vem ao Pai a não ser pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos ir ao campo, nós precisamos ir em busca das almas e mostrar-lhes a salvação, mostrar-lhes o caminho, apresentar-lhes o Salvador, que é o nosso Salvador, Jesus Cristo, o único que pode salvar, o único que pode libertar, o único que pode transformar o homem e fazer com que ele tenha de volta a glória do Senhor na sua vida, como nos antigos tempos. Desde a fundação do mundo, o homem perdeu esta glória, foi destituído da glória. Mas através do Senhor Jesus Cristo, o homem tem acesso novamente a esta glória, a presença de Deus na sua vida, e se torna então uma nova criatura em Cristo. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Prosseguindo, terceiro item do primeiro tópico: uma agência legítima. O Senhor Jesus constituiu a igreja como única agência do reino de Deus na terra, encarregada de anunciar essas boas novas de salvação. É necessário, pois, a mobilização da igreja. Eu destaco essa palavra, apesar de não ter ali tarjado, mas a mobilização da igreja significa que a igreja vai se movimentar. A igreja vai em busca das almas. A igreja não vai apenas abrir a porta e esperar que as almas entrem. Não. Nós precisamos ir onde elas estão. Ir nos lares, ir nas vilas, ir nas montanhas, nos vales, onde houver uma pessoa carecendo do Senhor Jesus Cristo para que tenha salvação, nós precisamos ir. Então a igreja precisa se mobilizar, prosseguindo no texto, para que essas metas sejam alcançadas. Cada crente, preste atenção nisso, meu amado irmão, você que está me ouvindo é um evangelizador. Cada crente dos dias apostólicos era um próspero ganhador de almas. Devemos seguir o modelo. E lá em Atos capítulo 8, versículo 4, diz que mais os que foram dispersos saíam por toda parte anunciando a palavra. Versículo seguinte: e descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Então todos saíam divulgando, pregando a palavra do evangelho e ganhando almas para o reino de Deus. Assim também todos nós temos esta responsabilidade. Jesus foi enviado ao mundo para suprir as nossas necessidades. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Temos um texto muito conhecido da palavra do Senhor. Acredito que você, que é leitor da Bíblia, já o conhece. Eu vou ler para você esse texto na íntegra, para que você possa entender o que diz essa passagem. Mateus 11, versículo 28 a 30, se você ainda não conhece, diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus veio para atender às necessidades das vidas carentes. Isso está lá em Isaías capítulo 61, versículo 1 também. Diz mais a nossa revista: isso é feito mediante o evangelho. Devemos, portanto, agir como o apóstolo Paulo, que disse: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então, irmãos, preste atenção nisso. Nós temos a palavra de poder, a palavra que transforma. Nós temos a palavra que transforma vidas. Nós temos a autoridade de Deus para isso. Nós temos uma ordenança de Deus para isso. E ai de nós, disse o apóstolo Paulo certa vez, ai de mim se não pregar o evangelho. E nós podemos dizer a mesma coisa. Ai de nós se não pregarmos o evangelho. Indo então para o tópico número 2, Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Antes do primeiro item, está assim: a extensão da obra expiatória de Cristo tem sido debate ao longo dos séculos,
mas especialmente depois da Reforma Protestante. Irmãos, nós vamos olhar neste tópico que há duas interpretações a respeito da expiação. Um trata da expiação limitada, outro da ilimitada. Porém, desde já, nós queremos mostrar para os irmãos aqui que nós estamos presos ao que a Bíblia diz e não ao que as interpretações dizem. Tomemos cuidado, irmãos, vamos buscar o fundamento na palavra de Deus. E é isso que o nosso comentarista fala quando ele trata do seguinte, item número 1 do segundo tópico, a nossa teologia. Antes convém ressaltar que a nossa teologia é pentecostal e vem diretamente das Escrituras Sagradas, sem intermediação dos teólogos da Reforma Protestante. A teologia pentecostal, que nossos pais nos legaram, ou seja, deixaram para nós, não teve nenhum teólogo ou reformador como intermediário. Isso é um perigo muito grande. Quando nós nos afastamos do texto sagrado e vamos em busca de alguém que já interpretou o texto sagrado e defende uma interpretação do texto, quando nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos e podemos ir na raiz e na origem e ver o que a palavra de Deus traz para nós. Muito bem, a nossa teologia é original e estritamente bíblica. É um dos legados deixados por nossos pioneiros. Então, irmãos, preste bastante atenção nisso. Cuidado com as interpretações. Vá direto ao texto sagrado. Se alguém receber a palavra do Senhor e não tiver em mente nenhuma ideia de pensador, ele vai entender que todos precisam da salvação. Quando ele lê assim, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, quando ele lê que o Senhor Jesus Cristo morreu por todos, que quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, assim, a pessoa lendo esse versículo na palavra do Senhor vai entender que a salvação é extensiva a todos, indiferente de qualquer interpretação que se faça depois. Então, vamos sempre buscar o fundamento na palavra de Deus e não em intérpretes da palavra de Deus. Muito bem, vamos então ao segundo item do segundo tópico. Por quem Jesus morreu? Essa é uma pergunta interessante. Há muitas discussões teológicas sobre o tema, mas nos últimos tempos os debates se concentram entre duas interpretações das Escrituras: expiação limitada e expiação ilimitada. Eu queria destacar para os irmãos aqui algo que não está na nossa revista e nós pesquisamos e trouxemos essa informação para os irmãos. Irmãos, muita coisa que é atribuída a alguns reformadores, como Lutero, como Calvino, não procedeu de seus lábios. E uma delas é a expiação limitada. Calvino nada disse sobre isso. Eu deixo para os irmãos o seguinte: apesar de o ensino sobre a expiação limitada ser atribuído, apesar deste ensino ser atribuído a Calvino, este ensinamento não saiu dos seus lábios. É produto das conclusões que os calvinistas tiraram de seus escritos após a sua morte. Então, estudando alguns artigos, alguns livros, você verá que Calvino ele não defendeu esta expiação limitada. Engana-se então os calvinistas que hoje querem nos convencer que isto foi falado por Calvino. Não. Ele disse sim que ele acreditava na predestinação. Sim. Ele acreditava também que só atendia ao chamado de Deus aqueles que eram eleitos. E aí pegaram essas duas ideias e formularam um conceito que é expiação limitada. E nós vamos aprender o que é isso agora. O que é expiação limitada? Defende que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas escolhidas desde antes da fundação do mundo. Tal pensamento vem de uma visão teológica, a nosso ver, e também concordamos com o nosso comentarista, equivocada e baseada numa exegese ruim, como acontece numa interpretação forçada de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que afirma querer Deus que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O que esses teólogos fazem? Eles dizem assim, os teólogos defensores dessa teoria, então, concluem que se trata de todos os homens crentes. Ora, o texto sagrado está claro que todos os homens,
todos os homens, todas as pessoas em todo o mundo têm a oportunidade da salvação. Rejeitamos então essa linha de interpretação, irmãos. É dizer que Jesus não morreu por todos, morreu apenas por aqueles que se salvam. É limitar o poder da salvação apenas àqueles que são eleitos, como se as pessoas que desejarem a salvação não podem obtê-la a menos que ela tenha um carimbo, uma marca de eleito. E nós sabemos muito bem que isso invalida uma das principais obras do nosso Senhor Jesus Cristo, a sua morte no Calvário. Jesus Cristo mandou ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, crer ou não crer, isso depende da pessoa, do entendimento da mensagem, da forma como esse evangelho chega até ele. E muitas vezes nós sabemos muito bem, irmãos, que muitas pessoas vêm para o evangelho não por causa de apenas entender a mensagem, mas porque necessita, porque anseia. Vem para o evangelho porque está doente, está precisando de uma cura, de uma libertação, e Jesus Cristo opera esta cura, opera essa libertação, a sua vida é transformada e ele, a partir de então, entende o evangelho e vai então servir a Deus com sinceridade e verdade. Expiação ilimitada defende que Jesus morreu por toda a humanidade. Esse ensino recebemos de nossos pais, de nossos pioneiros, os quais usaram a Bíblia como fundamento dessa doutrina. Jesus é o Salvador do mundo. Jesus é o Salvador do mundo. É isso que diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor não deixa dúvida para quem queira pensar que Jesus é Salvador apenas de uma parte das pessoas e que outras ainda que queiram não obterão a salvação, porque a salvação é para um determinado número de pessoas. Não. Olha o que diz a palavra do Senhor. João 4,42. E diziam à mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Muito bem. E não somente de algumas pessoas, nós já afirmamos aqui. A expiação foi realizada em favor do mundo inteiro. Diz o texto sagrado, ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, nós que estamos salvos. Não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. O sangue de Jesus é perfeitamente capaz de salvar toda a humanidade, se toda a humanidade crer. Por isso que Jesus mandou pregar no mundo inteiro e a toda criatura. É claro que nós sabemos, está escrito em Romanos, no capítulo 10, que nem todos obedecem à palavra, nem todos ouvem a mensagem do evangelho e aceitam. Vamos ler esse texto para você? Romanos, no capítulo 10, no versículo de número 14 em diante, diz assim: como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas, versículo 16, Romanos 10, 16, mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Essa expressão, irmãos, nos lembra aquele momento no final do culto, depois da mensagem, que você pergunta, quem crê que o Senhor Jesus Cristo morreu por sua vida, que agora quer ser transformado pelo Senhor Jesus? Nós às vezes usamos a palavra apelo, mas é um convite. Se você, através da mensagem, você crê, esta fé para a salvação gera em você uma semente que vai fazer com que você seja uma nova vida a partir daquele dia. Então, quem deu crédito à nossa pregação? É o apelo que fazemos, é o convite que fazemos, porque nem todos obedecem ao evangelho. Alguns rejeitam, alguns desprezam, mas a nossa responsabilidade é pregar a todos, porque esta é a nossa missão. Portanto, é erro teológico afirmar que a expiação é limitada, irmãos. Vamos deixar de pensar dessa forma, aqueles que pensam
e vamos entender que nós precisamos pregar a todos. Jesus morreu por todos os pecadores. Prosseguindo, entrando para o terceiro e último tópico da nossa lição, e aí temos aquela frase inicial. O Novo Testamento nos mostra que evangelismo e missões são tarefas precípuas da igreja. Evangelização é o item número 1 do terceiro e último tópico da nossa lição. O que é evangelização? A palavra evangelização, ela significa o quê? A ação de evangelizar. É a forma como nós evangelizamos e alcançamos as vidas. Portanto, é o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de palavras e ações. Nós evangelizamos quando falamos do Evangelho, mas também evangelizamos com a nossa atitude de vida, dando um bom testemunho cristão no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa vizinhança. As pessoas olham e veem que nós realmente somos sal da terra e luz do mundo, e que há uma diferença em nossa vida. Essa diferença é a pessoa do Espírito Santo que habita em nós. No momento que nós nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo, nós passamos a ser morada do Espírito, e aí somos já uma testemunha do nosso Senhor Jesus Cristo. Prosseguindo, é o que Jesus fez e nos mandou que fizéssemos também. Isso significa testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Geralmente é uma ação acompanhada das obras sociais. Essas coisas são características da autêntica igreja cristã. Nós poderíamos aqui aprofundar este assunto, mas não devemos por causa do tempo. Mas a evangelização, ela sempre traz consigo muitas responsabilidades. A responsabilidade de pregar a palavra genuína, a responsabilidade de cuidar daqueles que se convertem. Isso aconteceu no início da igreja primitiva. E aí a igreja ganha sua identidade, passa a ser um corpo unido em prol de salvação, em prol da salvação de outras vidas. Continuando, a visão dos pentecostais clássicos, desde o avivamento da Rua Azusa, era evangelística e missionária. Então, irmãos, o poder de Deus é derramado sobre nós, não é para nós ficarmos falando em mistério na igreja, ficar falando em línguas, profetizando uns para os outros, e as pessoas lá fora morrendo sem salvação. Nós precisamos de evangelizar. E aí, precisaríamos de um tempo para diferenciar a evangelização do evangelismo. O evangelismo é a sistematização deste trabalho de evangelização de forma a que tenhamos melhores estratégias, a que usemos os melhores recursos para alcançar as pessoas de acordo com as suas necessidades, de acordo com a sua idade, de acordo com o estado em que ela está, se está enfermo, se está transitando pela rua, se é um desviado, se é uma pessoa que vem de outra seita ou religião. Para cada grupo de pessoas existem estratégias específicas e recursos específicos para que possamos alcançá-las pela mensagem do Evangelho. Após a evangelização, precisamos também discipular os irmãos para conservá-los na igreja do Senhor. Prosseguindo, precisamos mostrar para os irmãos a diferença entre glossolalia e xenolalia. O que são línguas glossolálicas? São línguas estranhas a quem as profere e a quem as ouve. Glosso vem de língua, lália de fala. E o que seria línguas xenolálicas? São línguas em idiomas conhecidos, mas estranhos a quem os profere. Xenolalia vem de estrangeiro, vem de xenos, estrangeiro. Ou seja, quando eu falo de glossolalia, eu estou falando de línguas estranhas que são desconhecidas para mim, que estou falando línguas estranhas, e desconhecidas para outras pessoas que também não estão entendendo, estão me ouvindo e não estão entendendo. Daí é necessário a interpretação das línguas para que todos então entendam. Quando falamos de xenolalia, estamos falando do quê? Eu, cheio do Espírito Santo, falo uma língua que para mim é desconhecida, mas alguém que está presente no ambiente identifica esta língua e então entende o que eu estou falando, mesmo eu não sabendo o que estou falando.
Preste atenção nessa diferença, porque até se pensava a princípio que o dom de línguas era para pregar aos pagãos ao redor do mundo. Então se pensava o quê? Que cheio do Espírito Santo, a pessoa ficaria cheia do Espírito Santo e falaria uma língua que ele não conhecia, ele podia pregar em qualquer parte do mundo em línguas estranhas. Mas eu chamo a atenção do estudante da Bíblia para o seguinte: em Atos capítulo 2, os discípulos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, Atos 2:4. Porém, este movimento do falar em línguas fez com que a multidão se chegasse até eles, e eles, cada um daqueles estrangeiros, entenderam que eles estavam falando uma língua nativa deles. Ou seja, os discípulos falavam em línguas estranhas, em línguas que eles não entendiam, e as pessoas entendiam em seu idioma o que eles falavam. Eu chamo a atenção dos queridos irmãos para o seguinte: que isso não promoveu a salvação de ninguém. Foi preciso que o apóstolo Pedro se levantasse, pregasse um sermão, e a partir de então, a partir da sua pregação, veio a pergunta: que faremos, varões e irmãos? E aí Pedro diz: arrependei-vos. Aí vem a mensagem de Pedro, aí vem o apelo de Pedro, e quase 3.000 almas se converteram. Preste atenção, não foram as línguas que trouxeram a salvação ou a mensagem de salvação para aquelas pessoas. Foi a pregação de Pedro que ocasionou neles o desejo de serem salvos e assim se congregarem e formarem o início daquela tão poderosa igreja naquele momento com quase 3.120 irmãos. Muito bem, irmãos. Então, vamos ver o que diz o nosso texto. Até se pensava a princípio que o dom de línguas era para pregar aos pagãos ao redor do mundo. A xenolalia é isto, o quê? A habilidade de falar uma língua ou idioma que o indivíduo não aprendeu. Ele fala isso em um momento especial sob o poder do Espírito Santo. Agora, pela palavra de Deus, com os ensinamentos de Paulo, nós entendemos que as línguas estranhas faladas na igreja precisam da interpretação. E não havendo interpretação, nós precisamos falar conosco mesmo e com Deus. Alguns chegam a dizer que as línguas estranhas não são para os nossos dias. Porém, a Bíblia diz que as línguas estranhas edificam aquele que fala. Então, tirar línguas estranhas do meio do povo de Deus é perdermos um meio poderoso de edificação durante o culto. Por isso, o apóstolo Paulo disse: não proibais falar em línguas. Não podemos proibir ninguém falar em línguas estranhas. Porém, não podemos falar em línguas estranhas alta de forma a atrapalhar o culto se não houver uma interpretação. Então, o movimento pentecostal precisa trabalhar de tal forma que haja esse equilíbrio, esta ordem no culto. Podemos falar em línguas sim, mas sem que isso interrompa aquele que está pregando a palavra, sem que isso atrapalhe a adoração. E quando houver intérprete, sim, erguemos a nossa voz, aquele que tem o dom de línguas, e assim as línguas serão interpretadas para que todos ouçam o que está sendo transmitido através daquela fala em mistério. Prosseguindo, o item 2 do terceiro tópico diz o seguinte: as missões. O trabalho do missionário é a evangelização entre as pessoas de cultura diferente da nossa. Quando falamos de missões, nós estamos falando de missões transculturais ou missões em outras partes do nosso país. Nós podemos falar de missões nacionais também. Mas a evangelização é aquele trabalho que é feito no local, na rua próxima à igreja, nos bairros próximos à igreja, que é a nossa Jerusalém. Mas quando falamos de missões, estamos falando do envio de missionários, do envio, do sustento, da oração, que precisa ser o sustentáculo para os nossos missionários. Graças a Deus, nós fazemos parte de uma igreja missionária. A Assembleia de Deus do Clube Bandeira, a igreja a qual pertencemos, é uma igreja que mantém missionários na África, mantém missionários na Europa, mantém missionários na América do Sul, em outros países da América do Sul, e estamos assim alcançando muitas vidas pelo mundo para a honra e glória do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A mensagem é a mesma, é necessário ajustar e adaptar estratégias conforme o costume de cada povo ou grupo étnico. Isso é verdade, irmãos, nós não podemos destruir culturas.
O evangelho não veio para destruir culturas. O evangelho veio para trazer as boas novas, ou seja, a igreja deve levar as boas novas de salvação, que é o evangelho, para a transformação de vidas. Veja como Paulo introduz a sua pregação, isso os irmãos podem ver em Atos capítulo 13 e Atos capítulo 17, como Paulo diferencia a forma da sua abordagem em Atos capítulo 13, versículos 16, 17 e 32, e Atos 17, versículo 22 a 31. Essa diferença de abordagem, essa diferença de tratamento, essa diferença no uso da fala, essa diferença faz com que a mensagem seja adaptada àqueles que estão ouvindo. Nós temos, por exemplo, missionários na África, em países onde o trabalho é muito difícil de ser realizado porque tem uma maioria muçulmana. Então o trabalho tem que ser um trabalho muito cauteloso, não é um trabalho que nós podemos fazer como fazemos aqui no Brasil, de sair ao ar livre, pregando o evangelho e gritando pelas praças. Não, toda a cultura local precisa ser respeitada e ganhar almas é pescar com anzol, é ganhar alma e alma, não é ganhar multidões, não, como acontece em muitos locais do nosso país, onde há liberdade de religião, onde há liberdade de expressão, onde nós podemos fazer culto nas praças livremente. Não. Em países como países onde há um predomínio dos muçulmanos, é preciso estratégia específica, é preciso trabalhar de forma a não manchar o trabalho do missionário. Por isso toda a cautela é pouca, todo cuidado é pouco, mas Deus tem salvado muitas almas nesses países através de estratégias específicas, de agências missionárias e de igrejas que têm missão como algo que deve ser tratado de forma muito especial, muito delicada. Não é fazer de qualquer maneira, não, é fazer estrategicamente e procurando alcançar vidas através da mensagem, e principalmente nesses países acontece salvar vidas através do testemunho do próprio missionário. O missionário, ele é uma carta aberta e lida por toda aquela comunidade nesses países mais fechados para a mensagem do evangelho. Então, vamos prosseguir e dizer o seguinte: o cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo, irmãos, nada disso, e nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. No dia do triunfo de Cristo e da igreja, cada povo, etnia, se apresentará louvando a Deus na sua própria cultura. A nossa revista traz Apocalipse capítulo 5, versículo 11, mas eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para antes lermos Apocalipse 7, versículo 9, que diz assim: depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. Então, lendo agora Apocalipse 5, versículo 11 a 13, e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz dizia: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Eu vi a toda criatura que está nos céus e na terra, debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo o sempre. Por isso, diz a nossa revista, o apóstolo Paulo disse que, sendo livre, se fez servo de todos. Judeu para os judeus, sem lei para os sem lei, para ganhá-los para Jesus. Esse texto sagrado é muito lindo, quando fala do esforço do apóstolo Paulo em ganhar almas. O que ele pretendia, meus amados irmãos, era ganhar almas. Essa deve ser a nossa sede, esse deve ser o nosso objetivo. Diz assim o apóstolo Paulo
em 1 Coríntios capítulo 9, vou ler do versículo 19 ao versículo 22, como está na nossa revista, diz assim: porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Presta atenção na palavra ganhar, ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivessem sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então o apóstolo Paulo, ele se coloca como servo de todos, pronto para pregar o evangelho a quem se apresentasse para ele, seja judeu ou não judeu. E nós precisamos ter também esta habilidade, meus amados irmãos. Precisamos então estar prontos e aptos para pregar o evangelho para toda criatura, porque esta foi a missão que nós recebemos. E por último, o desafio hoje. Jesus não disse para primeiro pregar em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria e depois sermos testemunha até os confins da terra, mas mandou pregar tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso, irmão, fala de simultaneidade. Do contrário, se nós não entendêssemos assim, o evangelho estaria ainda em Israel, confinado entre os judeus. Pois Jesus mesmo disse: porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Então, irmãos, preste atenção numa coisa interessante quando falamos disso aqui. Como é importante nós entendermos a palavra do Senhor, o que realmente ela diz. Então, nós precisamos trabalhar na igreja local, na evangelização e trabalhar em missões nacionais, missões transculturais. Não podemos nos omitir. O evangelho precisa se expandir. Nós precisamos alertar os irmãos de algo interessante. Quando não se cumpre Atos 1:8, pode se cumprir na nossa vida o Atos 8:1, que é o seguinte. Atos 1:8 diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E o que acontece, pastor Daniel, em Atos 8:1? Olha o que diz Atos 8:1. E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E foram todos dispersos pelas terras da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. Então, irmãos, quando não vamos, podemos ser levados pela perseguição, e foi isso que aconteceu em Atos 8:1. Os discípulos ficaram confinados em Jerusalém, mas veio a perseguição e os espalhou. Que Deus tenha misericórdia de nós, que não precisemos da perseguição para nos fazer, para que nós nos movamos do nosso lugar, para que nós nos mobilizemos em busca das almas. Não precisamos disso. Não vamos esperar que a perseguição venha para nós mostrarmos a mensagem do evangelho pelo mundo. Não, o Senhor já nos enviou. Vamos cumprir este ide em nome de Jesus. Vamos, portanto, à nossa conclusão. A Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. Esses dois versículos são bem conhecidos. João capítulo 14, versículo 6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Atos 4:12 começa dizendo: em nenhum outro há salvação. Essas boas novas são o poder de Deus para a salvação e libertação disponível a todos os povos. Mas há necessidade de alguém para levar esta mensagem de vida. Já há quase 2000 anos que os cristãos vêm pregando esta mensagem, e ela continua sendo cada dia uma mensagem nova. Vamos, portanto, continuar pregando o evangelho e assumir o nosso compromisso com a evangelização, que é o título da nossa lição no próximo domingo. Antes de terminar, eu quero dizer para os irmãos o seguinte: nós vamos disponibilizar para vocês um vídeo especial sobre o plano de salvação, que é o quê? É um método para que você possa
transmitir a mensagem de salvação para a pessoa que você encontrar pela rua, no ônibus, na sua trajetória para a escola. Você precisa de rapidamente mostrar o plano da salvação para essa pessoa. São alguns poucos passos, mas que mostram de forma sintética a urgência da salvação e a forma como a pessoa alcança esta salvação. Vamos deixar para um vídeo extra e eu sei que você vai gostar de ouvi-lo. Quero terminar então convidando você para a lição que nós estudaremos no próximo domingo. Falaremos sobre a urgência do discipulado. Então, eu conto com a sua participação, meu querido irmão, na próxima lição, a lição número 12. Eu me despeço de você mais uma vez, deixando aqui um abraço da minha família, minha esposa irmã Leila, meus filhos Elias e Letícia, deixando um abraço da nossa igreja, Assembleia de Deus do Clube Bandeira, e eu pessoalmente deixo um abraço para o meu pastor, o pastor Samuel da Silva. Deus possa abençoar, meu irmão, que você possa se motivar a receber o poder de Deus e também sair cheio do Espírito Santo em busca das almas. Certamente que você cheio do Espírito Santo, entrando nos lares, você verá a diferença quando você levantar a sua mão e orar pelas pessoas. Quando o Espírito Santo te usar com autoridade, você vai ver pessoas sendo libertas, curadas, o evangelho pleno acontecendo através da sua vida com a unção do Espírito Santo. Então, você recebe poder para quê? Para pregar, e para pregar com ousadia, como o apóstolo Pedro pregou no dia de Pentecostes. Deus te abençoe e te dê uma ótima lição no próximo domingo. Aqui se despede seu amigo, pastor Daniel Rosa Dutra. Um abraço a todos vocês. Amém.